E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Daniel Ramos e hoje a gente vai conversar sobre os 7 requisitos que você precisa ter para conseguir um sucesso, conseguir um resultado bacana no aprendizado do teclado. Lembrando que esses requisitos, essas ferramentas, vamos dizer assim, servirão tanto para o seu aprendizado no instrumento quanto para a vida também. Tá bom? Muita gente pergunta, né? Professor, afinal, o que eu preciso para ter sucesso no aprendizado do instrumento? E a gente vai conversar sobre isso hoje. Bom, a primeira coisa que você precisa para ter sucesso no aprendizado do teclado é o seguinte: você precisa ter objetivo. Afinal, onde você quer chegar? Você precisa ter isso definido. Tem muita gente que diz assim: professor, mas no meu caso é diferente, porque eu quero fazer isso só por hobby. Mas mesmo assim é importante você ter objetivo. Então, se o seu objetivo é o hobby, te dou uma dica interessante. Você pode estabelecer pequenas metas, pequenos objetivos. Eu quero aprender a tocar minha primeira música. Se for um hino, eu quero aprender a tocar o meu primeiro hino. Então, mesmo que seja livre, de forma mais prazerosa, mais leve, mas mesmo assim você tem objetivos, você tem metas mais leves, obviamente, que de repente você não quer tocar num palco, você não quer tocar com uma banda, mas tenha mesmo assim objetivos, para que você consiga medir os seus resultados, tá bom? Agora, se você quer tocar na igreja, muito mais ainda, aí que você precisa ter objetivo mesmo. Traçar as suas metas. Bom, daqui 3 meses eu quero tocar no meu primeiro culto. E aí você começa a buscar isso. Buscar a sua primeira música. Buscar o seu primeiro louvor. Aprender o seu primeiro louvor. Depois, o seu primeiro repertório. Que aí pode ser de 3, 4, 5 louvores, né? Consegui meu primeiro repertório. Legal. Agora consegui tocar no meu primeiro culto. Fui na terça-feira tocar. Legal. Agora eu quero tocar no culto de domingo. Que o Ministério de Louvor são outras pessoas, a exigência é outra, enfim. Sei lá, tocar no culto de terça-feira, depois tocar no culto de domingo, talvez represente alguma coisa no sentido de crescimento para você. Então, tudo isso se encaixa no quesito objetivo. Do menor objetivo até o maior. Então, desde aprender o primeiro louvor até tocar nos grandes cultos. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter é objetivo. Anota aí. Bom, o segundo requisito, a segunda ferramenta, é a disciplina. Tem muita gente que começa as coisas e chega no meio do caminho, para. Ou não consegue organizar o tempo. Aí começa aquelas desculpas todas, né? Professor, não tenho tempo. Professor, não... é a minha correria. Hoje eu nem consegui estudar. Tem muito aluno que faz isso, né? Passa a semana toda, poxa vida, tem 7 dias na semana. Chega no dia da aula, fala, professor, sabe o que é? Olha, essa semana foi muito puxado. Essa semana foi muito corrido. E começa as desculpinhas, né? No meu trabalho foi corrido. Na minha escola foi corrido. Não sei o quê. E é muito complicado porque às vezes o professor questiona, o aluno diz assim: professor, mas você não está na minha pele, você não sabe o que eu enfrento no meu dia a dia, as minhas logísticas, a minha correria. Então, você é diferente de mim, eu realmente não tenho tempo. Mas uma coisa eu quero te dizer, que isso fique gravado na tua mente. Essa história de não ter um tempo não existe. Não existe mesmo. Eu falo de coração aberto para você, viu? Não existe. Se você disser assim, não, professor, mas comigo é diferente. Realmente eu não tenho tempo. Realmente meu tempo é muito corrido. Não. Eu desacredito. E vou te explicar por quê. Sabe por quê? Essa história de não ter um tempo não existe porque todos nós temos 24 horas por dia. Agora, a forma com que nós organizamos as coisas dentro dessas 24 horas, aí que está o segredo. E aí cada um organiza do seu jeito. Então, a forma que você organiza essas suas 24 horas é o que vai definir os seus resultados, definir aquilo que você vai conseguir de êxito. Então, não existe essa de não ter um tempo. Se você decidiu, eu quero aprender a tocar teclado, eu quero participar do Ministério de Louvor, eu quero me sentir útil na obra de Deus, não existe, eu não tenho tempo. Professor, mas eu tenho família para cuidar, você não sabe da minha correria, eu tenho filho para criar, eu preciso trabalhar para colocar comida na mesa. Sim, eu não estou dizendo para você que você tem que largar seu serviço e ficar o dia inteiro estudando. Até porque se você estudar o dia inteiro, mas não praticar no culto, não vai adiantar muita coisa. Eu quero dizer que você precisa organizar o teu tempo. É isso que você precisa fazer e estabelecer lista de prioridades. E na sua listinha de prioridades, já que você quer aprender teclado, já que você quer aprender a tocar, já que isso é um objetivo para você, na sua listinha de prioridades, em algum lugar ali, em algum dos números,
precisa estar o aprendizado do teclado nessa sua listinha. Se isso não estiver, então não é que você não tem tempo. É que você, de repente, esqueceu de colocar nessa lista de prioridades. Então, isso não é uma prioridade para você. Então, é muito importante. A partir do momento que você reserva um tempo para o estudo, você precisa ser constante naquilo. Não é estudar um diazinho só, 3 horas e pronto, e ficar sem estudar. Não. Pegou um dia, pega o outro, e não depende desse negócio de motivação, força de vontade, sabe essa história toda? Você não pode depender disso para conseguir seu objetivo, para alcançar resultados. Tem muita gente que diz, a gente precisa ter força de vontade e tal. Mas você sabe qual que é o problema nessa coisa de força de vontade? Se um dia você não tiver vontade de estudar, isso acontece. Você acha que todo dia você terá vontade de estudar? Tem dia que você vai chegar numa preguiça, num cansaço de repente, das tarefas do dia a dia, da correria do dia a dia. Então você não vai ter motivação nenhuma, força nenhuma, vontade nenhuma de estudar. E mesmo assim é importantíssimo você fazer o que tem que ser feito. Estudar mesmo assim, pesquisar alguma coisa, cumprir a sua meta do dia, para que você consiga ter resultados, tá? Então disciplina também é importante, tanto quanto o objetivo. Você tem um objetivo e aí tem a disciplina para poder alcançar esses objetivos, para poder você ter esses resultados que você almeja, tá bom? Não basta só desejar o resultado bom, não basta só desejar tocar um dia no Ministério de Louvor. Não é só isso. O desejo é muito bom, claro, que isso acaba nos movendo de certa forma, mas não é só isso. Você precisa botar a mão na massa. E não é só botar a mão na massa na segunda-feira e depois não olhar mais para o instrumento a semana toda. Disciplina. Separe um tempo para isso, que eu tenho certeza que se você fizer isso, o resultado virá. O terceiro requisito, a terceira ferramenta, chama-se curiosidade. É muito interessante isso aí, e eu brinco com os meus alunos dizendo assim, às vezes é muito ruim ser adulto. Por que eu falo isso? Vou te explicar por quê. Quando nós éramos crianças, a gente tinha muito aguçado na gente o senso de curiosidade. Porque a criança já tem esse senso, ela pergunta sobre tudo, ela fica querendo saber das mínimas coisas, né? Às vezes a gente até fica impaciente de tantas perguntas que a criança faz, né? Porque pra gente aquilo é normal, mas pra ela é tudo novo. Então ela pergunta muito, tem muita curiosidade e por causa disso ela começa a aprender as coisas. Começa a aprender a falar, ouve, sai repetindo, sai imitando. Vê a gente fazendo as coisas e faz também, independentemente se é certo ou se é errado, né? A criança não tem essas coisas. Através da curiosidade, ela vai aprendendo, vai começando a assimilar, vai crescendo, entende? Então, por que eu falo que é ruim ser adulto? Porque a gente fica adulto e a gente vai perdendo esse senso de curiosidade, a gente vai ficando com vergonha. Quando começamos a aprender algo novo, assim, a gente fica com vergonha de perguntar. A gente acha que algumas perguntas são bobas demais. Não, eu não vou fazer essa pergunta para o professor, não. É uma pergunta muito boba. Claro que não. Seja criança nesse sentido. Porque a criança não tem a vergonha de perguntar. Na verdade, ela não tem nem esse senso assim, de falar que que essa pergunta é boba, de ficar constrangido, de pensar o que os outros vão achar dela. Nem isso ela tem. Então, eu acho que é muito legal a gente voltar a ser criança nesse sentido. Por isso que eu brinco com os meus alunos dizendo, nesse momento é ruim ser adulto, nesse sentido. Eu incentivo muito a galera a voltar a ser criança através da curiosidade, perguntar mesmo, não se preocupar se é uma pergunta boba. Aliás, para o professor não existe pergunta boba. Talvez é algo que eu já sei, mas na tua cabeça aquilo está confuso, então você precisa perguntar para saber exatamente a verdade sobre aquilo e aprender e sanar mais uma dúvida. Então, a curiosidade você tem que ter instalado em você. Se de repente você deixou isso adormecer, né, depois de adulto, é importantíssimo que você resgate essa curiosidade agora no seu estudo do teclado. Então, pergunte mesmo, seja curioso mesmo, pergunte tudo. Não deixe a dúvida prevalecer. A dúvida é um princípio de aprendizado, mas pergunte, pesquise sobre isso. Tem dúvida? Não deixe a dúvida ficar. E também não fica com vergonha. Não, deixa quieto, não vou perguntar porque isso não é uma pergunta que se faz. Essa pergunta acho que é muito boba. Não é, a pergunta não é boba. Repito, não existe pergunta boba para professor. Para professor que se preze, para professor que tem amor pelo ensino, não existe pergunta boba.
Então, faça as perguntas, tenha curiosidade de aprender do seu instrumento, das coisas que envolvem o seu instrumento, das coisas que envolvem o Ministério de Louvor, das coisas que envolvem música na igreja de forma geral. Pergunte. O pessoal não diz assim, né? Perguntar não ofende. Então pergunte. Então pergunte. Não deixe a dúvida prevalecer, ok? Essa terceira ferramenta é importantíssima também, curiosidade. Bom, o quarto requisito, a quarta ferramenta que você precisa ter também é a observação, o senso de observação. Observação não é a mesma coisa que curiosidade. Elas se entrelaçam, né? Mas tem aspectos diferentes. A observação é o fato de você estar mais conectado com tudo que acontece de música ao seu redor. Então, um simples louvor que você ouve no teu celular, no fone de ouvido, tem um monte de informação importante ali. Como que eu posso observar melhor, professor? Olha, de todas as formas possíveis. Né? Tentar entender quantos instrumentos tem naquela banda que você está ouvindo, os acordes que estão acontecendo ali naquela música, mesmo que você não tenha nem muita noção de acordes, mas aquilo começa a te chamar a atenção, você começa a ficar mais presente para aquilo. Não é só o simples fato de ouvir. Né? É muito legal a gente ouvir os louvores e curtir e cantar junto. Tem muita dona de casa aqui, irmãs dona de casa que colocam o rádio alto, os louvores e vão cantando junto, fazendo os afazeres de casa. Isso é muito legal. Isso não é ruim, não. Mas essa observação se dá através da sua concentração. Coloca o louvor ali para você ouvir e começa a tentar perceber algumas coisas, mesmo que você não tenha tanto conhecimento. Observar a ligação que tem a melodia que a pessoa está cantando com os instrumentos. Observar também a ligação que tem a letra da música, a letra daquele louvor, com o que está acontecendo no instrumento, com o que está acontecendo de acorde, com o que está acontecendo de harmonia. Essas combinações. Percebe, por exemplo, que tem uma combinação muito interessante de harmonia, de coisas que acontecem nos instrumentos, quando a música é mais triste, existem algumas coisas que acontecem na banda, de sons, que faz aquela música transmitir uma mensagem mais triste. Como se a pessoa estivesse amargurada mesmo, através da letra também. Sabe essas combinações de coisas que trazem um sentimento a você? Então, quando você ouve, você tem certos sentimentos. É importante você começar a observar agora por que você tem esses sentimentos. Por que você sente vontade de chorar com determinados louvores? Sabe esse tipo de coisa? Tudo isso é muito importante. É importantíssimo você ter esse senso de observação. E isso é sempre. Começou a estudar música? Já era. Sua mente já tem que mudar. Você tem que virar essa chave. Entende? O pessoal brinca dizendo que músico é louco. É mais por conta dessa observação, por conta desse jeito que você passa a observar mais as coisas de música ao seu redor. Todo mundo ouve música, né? Seja música boa, música ruim, todo mundo ouve música. Agora, ouvir música com ouvido de músico, sabe? É muito diferente. Isso se dá através da observação. Volto a dizer, eu não estou falando que você precisa primeiro ter um conhecimento vasto de música para começar a observar essas coisas. Não, é o contrário. Você passa a ter conhecimento através dessas observações. Então, a princípio, é óbvio que você não vai saber direito o que a bateria está fazendo, qual que é a ligação que ela tem com o baixo, por que isso acontece, mas eu tenho certeza que só de eu falar dessas duas coisas, bateria e o baixo, você vai começar a ouvir a bateria e o baixo nas músicas que você escuta, nas músicas que estão presentes no seu celular, e vai começar a gerar uma certa curiosidade sobre isso. Então, a observação é muito importante para você conseguir adquirir um aprendizado mais eficiente, um aprendizado mais duradouro, um aprendizado mais estruturado. Ok? Mais uma ferramenta maravilhosa e importantíssima, observação. E esse requisito aqui de número 5 é ter um professor. É muito importante você ter um professor, extremamente importante. E às vezes na igreja tem muita discussão sobre isso, por quê? Tem muita gente que diz assim, não, eu não preciso de professor. Eu já tenho o dom. Aí aquela velha história do dom, né? Aquela mania de mistificar tudo. Então, não, eu já tenho o dom. Ou fala para o outro assim, né? Vê o outro tocando e diz assim, não,
Você já tem o dom. Deus que te ensina, né? Aí começa a usar aqueles versículos da Bíblia que não tem base nenhuma para isso. Diz assim, tá vendo? É Deus que capacita, não precisa de um professor da terra. E tem muitos que se dizem autodidatas, usam esse termo autodidata para dizer o seguinte, eu não tenho professor, eu não preciso ter professor, porque eu aprendo tudo sozinho. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você já toca algum instrumento na igreja, toca bem e, entre aspas, nunca foi na escola, nunca teve professor, se eu te falar que você tem professor, sim. Ah, Daniel, mas você não me conhece, cara. Você não sabe da minha vida, como você está querendo deduzir? Não, eu afirmo, com certeza, categoricamente, que você tem professor, sim. Você já teve e continua tendo professor. De um jeito informal, mas tem. Sabe por quê? O que é que você toca na igreja? Não são os louvores que você ouve? Não são as músicas que você escuta no dia a dia, que você tenta reproduzir, através de uma facilidade, sim, de um dom que Deus te deu, mas você não tenta reproduzir as músicas que você ouve? Os sons daqueles tecladistas que você mais gosta, não é isso que você tenta reproduzir? Então eles são seus professores, entende? Indiretamente eles são seus professores. Quando você toca o violão, você pega o violão, nunca fui na escola, mas eu toco bem violão. Aí você pega o violão, faz o Ré maior, Sol maior. Ora, todo mundo que toca violão faz o Ré maior e o Sol maior. Não foi algo que você inventou, entende? Então, algum momento da vida, você viu alguém fazendo aquilo e repetiu. E é claro que a gente coloca isso, sim, na conta do dom, no sentido de você ter uma predisposição para aquilo, ter uma facilidade, conseguir reproduzir aquilo mais rapidamente do que outras pessoas, aí tudo bem. Mas isso não justifica, isso não te dá álibi para dizer assim, eu não preciso de professor. Então, você precisa sim, nós precisamos sim. E todo mundo na vida teve professor em algum momento para ensinar qualquer coisa. Como que você aprendeu a falar? Como você aprendeu a escrever? Sabe? Então tudo isso que a gente precisa estar mais presente para essas coisas e parar de mistificar. Parar de colocar tudo nessa conta do espiritual, né? Não, Deus me ensina. E geralmente a pessoa que fala assim, olha, Deus que vai me ensinar, na verdade não é que ele está querendo exaltar a Deus. Não é que ele está querendo dizer que Deus realmente tem o poder de fazer tudo. Não, não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer assim, eu não preciso de ser humano nenhum na face da terra para me ensinar isso. Entende? E é um erro grotesco que a gente comete. Achar que não precisa de professor, achar que não precisa de ninguém para ensinar a gente. Só de falar isso a gente já está mentindo. Professor, então você acha que não existe autodidata? Você acha que não existe gente que tem um dom? Você acha que não existe gente que consegue aprender sozinho? Sozinho não. Eu acredito sim que existam pessoas que têm o dom, eu acredito sim que existem autodidatas, mas em outro sentido da palavra. Um autodidata que, como eu falei, mesmo indiretamente, alguém está ensinando ele. Indiretamente. Então, quando você ouve as coisas e tenta reproduzir, tenta imitar, e consegue, sem que alguém esteja na tua frente dizendo, faz assim, toca essa nota, toca essa tecla aqui, junta com a outra, vai formar um acorde e tal. Mesmo que alguém não esteja na tua frente falando isso, mas você consegue reproduzir isso? Sim, eu acredito que você possa ter o dom, sim. Eu acredito que você seja um autodidata, mas autodidata nesse sentido, que consegue absorver as coisas, consegue observar as informações musicais ao seu redor e captar de maneira mais fácil. Mas se você consegue observar, se você consegue captar, de onde vêm essas informações? Das pessoas que estão ao seu redor. Então, eles são seus professores, indiretamente, mas são. Agora, imagina então você ter o dom de Deus, ser um sujeito autodidata nesse sentido de conseguir absorver de forma mais fácil as coisas. Imagine você com essas duas qualidades e ainda com um professor. Percebe o quanto você conseguirá acelerar o seu aprendizado? Foi isso que eu fiz. E graças ao bom Deus que eu consegui ter essa virada de chave, que eu precisava de um professor. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque no começo, eu comecei com 8 anos de idade. De 8 para 9 anos de idade, eu já estava tocando na igreja. Então aquilo era um troféu para mim. Imagina, eu era pequeno, o pessoal até brincava dizendo que o teclado ficava mais alto que eu. Então todo mundo achava bonitinho. Nossa, o menininho nunca foi na escola, que bonito e toca tão bem assim, que legal e tal, tem um dom de Deus. Legal. Só que o tempo foi passando e aí eu fui crescendo, fui ficando mais velho. Já não era tão bonitinho assim, a galera olhar e dizer, nossa, como ele toca bem. Porque agora eu já tinha mais idade. 17, 18 anos, já não era mais o menininho do teclado, sabe? O menininho que nunca foi na escola e toca bem.
Já não era mais isso. E eu fui percebendo isso. Tinha coisas que eu tentava tocar e não conseguia. Aí na minha cabeça eu perguntava assim, eu ficava me questionando, eu não tenho o dom de Deus? Deus não me deu o dom da música, o dom do louvor? Sei lá. Por que eu não estou conseguindo tocar isso? E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que esse dom que Deus dá é essa predisposição, é essa facilidade que a gente tem para determinadas coisas. Então, Deus me deu essa facilidade. Sim, eu não posso também fazer vista grossa para isso. Deus me deu essa facilidade, Deus me deu essa predisposição, mas é semelhante à parábola dos talentos. Eu precisei granjear, eu precisei descobrir, eu precisei abrir esse presente, é assim que eu falo, né? Que os dons que Deus nos dá é semelhante a presentes, aos presentes que a gente recebe. Então, o dom é um presente, a gente precisa abrir o presente, descobrir como é que se abre o presente. Estudando, pesquisando, tendo professor que oriente. E foi isso que eu fiz. A partir do momento que eu comecei a ter professores comigo, que eu tive mais de um professor, obviamente, e me orgulho de tudo isso. Quando eu tive um professor me orientando, dizendo, já passei por esse caminho, não vai por aqui, não cometa esse erro, vai por aqui que é melhor. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sem desprezar o talento que Deus me deu. Pelo contrário, porque eu entendi que Deus me deu esse talento, o que eu estava fazendo agora? Eu estava granjeando, e assim estou granjeando até hoje, porque eu não parei de estudar. Então, é importantíssimo sim ter um professor com você, te orientando, te dizendo o que fazer, evitando que você cometa certos erros e te dando instruções, mesmo que você cometa alguns erros, que é óbvio que você não está livre de erros musicais. Você vai cometer alguns erros na sua trajetória musical e é importantíssimo que você tenha um professor que ele já vai te orientar. E se você ouvir o que esse professor está falando, é inevitável o seu sucesso. Então, para concluir, porque eu acho que esse número 5 eu estendi bastante, né, sobre ter um professor, sobre esse requisito importante para ter sucesso no aprendizado do teclado. Ter um professor é importantíssimo. Não tenha esse orgulho de falar, não, eu aprendi sozinho. Não para com isso. Se desapegue desse orgulho. Faça como eu me desapeguei desse orgulho de sair falando que aprendi sozinho, que não precisava de professor. Não, pelo contrário. Hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu tenho professores, né? E alguns professores servos de Deus também, que tocam na igreja. Hoje eu tenho o maior orgulho de falar isso, que eu tenho professores. E o fato de ter professores e o fato de valorizar essa galera que sabe mais que eu está me ensinando, isso me faz crescer muito mais. Entende? Isso não coloca em xeque o dom que Deus me deu. Isso não vai desvalorizar o dom que Deus me deu. Pelo contrário, vai valorizá-lo ainda mais. Eu estaria executando, de fato, aquilo que o servo bom executou quando o Senhor deu talento para ele. Lembra da parábola dos talentos? Que o servo recebeu 5 talentos e granjeou e ficou com 10. O outro recebeu 2 e granjeou e ficou com 4. E o outro que recebeu 1, o que ele fez? Começou a inventar desculpinha. Não, sabe o que é, né, senhor? Que eu sei que o senhor ceifou onde não semeou, tal, então eu escondi, tal. Mas o senhor disse para ele, você é um servo negligente, porque você, pelo menos, poderia pegar esse talento e botar no banco. Pelo menos quando eu voltasse, eu ia receber isso e ainda com juros, né? Nem isso você fez. Sabe, ele foi chamado de negligente. Ele recebeu o talento, mas não granjeou. É claro que o talento nessa época, né, tem a ver com a moeda da época, mas mesmo assim pode se encaixar a tudo que Deus nos dá de dom, de presente, de predisposição para alguma coisa. Nesse caso, a predisposição para a música, para louvar a Deus. Então, é preciso sim que você tenha um professor para orientá-lo, para que assim você consiga os melhores resultados na sua caminhada musical. O 6º requisito, ou a 6ª ferramenta, que é autonomia, ela é muito importante ainda mais nos dias de hoje. Essa coisa da internet, do crescimento da internet, hoje em dia a gente tem tudo praticamente no nosso celular, né? Tudo você tem na tua mão assim, em 1 ou 2 cliques, né? Em questão de minutos você consegue. Então, é muito importante a gente entender de forma mais clara esse conceito de autonomia. Quando eu falo que você precisa ter autonomia, não é que você vai sair fazendo tudo sozinho, aí tropeçando, porque se o 5º eu falei que você precisa de um professor, e agora o 6º digo que você tem que fazer sozinho, não faz sentido, né? Essa autonomia que eu estou dizendo
É uma autonomia de não precisar depender do professor para tudo. É o aluno que só faz aquilo que o professor manda, não faz mais nada, não pesquisa mais nada, não observa mais nada, não tem curiosidade com mais nada, não tira uma música diferente daquela que o professor mandou, além daquilo. Essa autonomia que eu estou dizendo é justamente isso. É o aluno que pega aquele conteúdo que o professor passou, mas em cima daquilo ele pesquisa, ele vai mais a fundo. O professor pede 3 tarefas, ele faz a 4ª. Diz: professor, eu fiz essas 3, mas eu fiz mais uma também, porque vai acrescentar no meu aprendizado. Eu estava pesquisando um pouquinho mais sobre aquilo que você falou na última aula e tal. É essa autonomia que eu estou dizendo. O aluno começa a aprender a se virar, começa a aprender a trilhar os próprios caminhos, até porque ele não terá o professor todo o tempo. Em todos os cultos que ele for tocar, tem um professor do lado. Não, isso não vai acontecer, né, gente? Seria um sonho, né? Mas isso não acontece. Então a ideia é essa: você pegar essas informações todas e pesquisar em cima disso e aprender muito mais coisas e adquirir muito mais conhecimento em cima daquilo que o professor te passou. Essa autonomia funciona então exatamente nesse sentido, de não depender apenas do que o professor te passa, não ficar estagnado, não ficar parado, não ser um parasita da música. Faça aquilo que o professor te orientou, sim, para fazer, porque ele sabe porque ele te pediu aquelas tarefas, ele sabe porque ele pediu para você tirar aquela música nova. Obviamente, o professor que se preze sabe exatamente o que está passando para o aluno. Então, é importantíssimo que você siga aquilo que ele te orientou a fazer, mas não só isso, não ficar só nessa zona de conforto, digamos assim, né? Tenha autonomia, pesquise outras músicas, pesquise outros estilos, pesquise outras vertentes, traga coisas para o seu professor e fala: professor, eu estou treinando isso aqui essa semana aqui, vê o que você acha. Eu estava pesquisando sobre esse grupo de louvor aqui, você conhece? Sabe esse tipo de coisa? Isso vai acrescentar muito no seu conhecimento, vai acrescentar muito no seu resultado final no Ministério de Louvor. A autonomia é o 6º requisito, é a 6ª ferramenta. Bom, e para fechar, porque eu acho que eu já falei demais aqui, mas eu creio que tudo isso vai servir muito para você ter um norte. É claro que tem coisas que parecem muito óbvias, né? Ah, professor, é claro que eu tenho que ter objetivo. Ah, é claro que eu tenho que ser curioso para aprender as coisas. Ah, é claro que eu tenho que observar e tal. Porque, é um tema novo, é um segmento novo que eu estou entrando, né, na música. Eu preciso observar para conseguir aprender. Ah, eu sei de tudo isso. Às vezes parece muito óbvio, né? Todas essas ferramentas, esses requisitos. Mas tem coisa que é tão óbvio que a gente não pratica. É tão óbvio que a gente não faz. Por isso que é importante o professor vir aqui numa rede social para te lembrar dessas coisas, te lembrar desses requisitos, te lembrar dessas ferramentas, te lembrar o quanto tudo isso é importante para você crescer musicalmente, tá? Então, o 7º, o último e não o menos importante, é adaptação. Como é que funciona essa história de adaptação? E aí eu não estou falando só nessa questão do online, por exemplo, que é um tipo de adaptação, né? Nós estávamos acostumados a fazer tudo presencialmente e tal, calor humano, aquela coisa. E com essa história de pandemia, com essas coisas novas que aconteceram, né, que nos forçaram a ir para o online, nos forçaram a ficar em casa. Isso às vezes dá um estranhamento no aprendizado de algumas coisas. Tem muita gente que fala: professor, eu ainda prefiro presencial e tal. Porque como é que o professor vai saber se eu estou evoluindo? Sabe, tem umas questões ainda que travam muitas pessoas de aprender a tocar teclado, enfim, de realizar o sonho de participar do Ministério de Louvor por causa dessa coisa da adaptação. Não consegue se adaptar muito bem ainda ao ambiente online. Então, a adaptação que eu estou falando, esse 7º requisito, não é só nisso, isso também conta. Essa adaptação é por parte do professor, então o professor tem que desenvolver mecanismos novos para que o aluno se sinta mais confiante no online, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de desenvolver online para que você se sinta confiante, como se estivesse no presencial, eu junto algumas dúvidas, das dúvidas mais corriqueiras. Então, por exemplo, se você é um iniciante, se você está começando agora, ao longo do meu tempo de professor, eu peguei muita gente iniciante. Até hoje eu dou aula para gente iniciante. Aliás, a maioria dos meus alunos é de iniciante. Então, eu já sei
praticamente a maioria das dúvidas que essa galera tem. Então, o que eu faço? Eu junto essas dúvidas e começo a diluí-las. Começo a responder essas dúvidas nos podcasts, nos pequenos vídeos. Porque que acontece? Quando você assistir o meu conteúdo, você vai pensar assim, pô, que interessante, eu também tenho essa dúvida. Às vezes eu vou falar de uma dúvida de um outro aluno, e aí você vai se identificar e falar, poxa, eu também tenho essa dúvida, que legal, deixa eu ver o que esse professor tem a dizer sobre isso. Então é sobre todas essas questões de adaptação. O professor também faz aquele trabalho e você também tem que se esforçar para conseguir se adaptar a esse ambiente. Aliás, só de você estar me assistindo aqui, né, através da tela do teu celular ou do teu computador, enfim, é sinal que você já está, de certa forma, adaptado. De uma forma ou de outra, você está um pouco, nem que seja um pouco, né, adaptado com essa coisa das redes sociais, da internet, enfim. Tá? Então, esse é o primeiro conceito de adaptação, mas tem outras formas de adaptação que eu também quero mencionar aqui, que é o seguinte, é você adaptar o seu dia a dia, as coisas que estão ao seu redor, para que te favoreçam no estudo de música. Vou te dar um exemplo. Se você estivesse aprendendo um idioma novo, por exemplo, o inglês. Estou aprendendo inglês. Olha que não seria interessante, então, você, dentro da sua casa, colar umas etiquetas nos objetos de casa, só que com as palavras em inglês. Então, por exemplo, a geladeira da tua casa, você coloca o que significa geladeira em inglês e cola a etiqueta na sua geladeira. Faz isso com a mesa também. Pega uma etiqueta pequena, escreve mesa em inglês e cola na beiradinha da mesa. E faz com seus outros móveis. Cama, o rádio, o computador. Coloca as palavrinhas em inglês e cola no objeto. O que você está fazendo? Uma adaptação do seu dia a dia, se adaptando ao seu estudo. Olha que interessante. Por quê? Porque essas coisas você vê toda hora. Passando na cozinha, você vai ver o armário, a geladeira, aí você repete aquela palavra. Quando você abrir a geladeira, você vai ver a palavrinha, né? Geladeira, só que em inglês. Aí você pode pronunciar aquela palavra também. Entende que interessante essa coisa da adaptação ao seu estudo? Aí você assiste uma série, ao contrário de assistir em português, você passa a assistir em inglês, com legenda ou sem legenda, isso aí depende do seu professor, né? Mas entende o que eu quero dizer? Você está adaptando as suas rotinas, as suas coisas no dia a dia, está se adaptando ao seu estudo. E isso funciona também na música. Porque você não ouve música no seu dia a dia? Você não ouve os louvores na tua casa, no teu celular, no teu carro? Então se coloque a observar. Lembra do quesito observação? A adaptação também está parafraseando com a observação. Entende? Você começa a se adaptar. Então, por exemplo, o professor pediu para eu aprender tal música. O que você faz? Ouve essa música enquanto está fazendo outras coisas. Já começa a observar as coisas que estão acontecendo nessa música. O professor pediu para eu tirar a música Lindo És, para eu aprender. E diz ele que vai ser a minha primeira música para eu tocar na igreja. Então, ouve o Lindo És, bota lá no seu rádio para tocar. Vai fazendo os seus afazeres. Entende? É claro que não é tudo, obviamente. Não é tudo. Mas já é um bom início que o seu ouvido vai se adaptando. Então a adaptação funciona nesses sentidos. Comece a ouvir muitas coisas que tem piano, que tem teclado, sabe? Selecione os seus louvores que tem teclado e mesmo os louvores que tem banda. Só que você passa a observar mais o teclado. Vai ouvir um som no carro? Coloca a música que você estava estudando na aula, na última aula. Entende? Então esse tipo de coisa funciona como adaptação. Então não é só essa coisa de se adaptar a um ambiente online. É de adaptar os espaços, o seu dia a dia, as coisas que você faz com os seus estudos de música. Que eu acredito muito também que isso vai te dar grandes resultados. Então esses são os 7 requisitos, né, que no meu ponto de vista são importantíssimos para que você tenha resultados extremamente satisfatórios, extremamente positivos no seu aprendizado do teclado, tá? Se você tem alguma dúvida, alguma opinião sobre isso, deixe nos comentários, participe aqui comigo. E pergunte o que você quiser saber sobre música, sobre teclado, sobre Ministério de Louvor, que estaria à disposição para responder aí na medida do possível. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E pratique, e mentalize, e anote. Pega um bloquinho de notas, volta no vídeo aí, que o vídeo está disponível mesmo, volta no vídeo,
anote esses 7 requisitos e comece a praticar desde já. Comece a adaptar, né? Comece a ter na tua mente que você precisa de um professor. Comece a observar mais. Comece a ter disciplina. Comece a tentar fazer as coisas com consistência. Comece a ter objetivo. Tudo isso são ferramentas importantíssimas para o teu crescimento e para a realização do teu sonho de tocar no Ministério de Louvor. Beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço a vocês. Deus abençoe a todos vocês aí. Curta a nossa página no Facebook, no Instagram. Se inscreva no nosso canal no YouTube. E até a próxima. Forte abraço, graça e paz.